Quem se explica demais duvida de si, e essa frase pode parecer pequena na primeira vez que você a lê, mas se você parar por um momento e deixar ela pousar de verdade dentro de você, vai perceber que ela toca em algo que você carrega há muito tempo sem saber nomear. Algo que aparece toda vez que você manda uma mensagem e fica esperando a resposta com o coração na garganta. Toda vez que você diz não e em seguida sente um peso enorme no peito, como se precisasse justificar aquilo que acabou de sentir, toda vez que você termina uma conversa longa, exausta, sem ter dito o que queria dizer de verdade, mas tendo dito muito mais do que precisava. Existe um padrão que muitas mulheres vivem sem perceber que estão vivendo, e ele não aparece de forma dramática, não chega com aviso, não tem um rosto óbvio que você possa identificar logo de cara. Ele aparece nos detalhes, na forma como você escreve uma mensagem e apaga 3 vezes antes de enviar, na forma como você abre uma conversa com só quero que você entenda, na forma como você sente um alívio momentâneo quando finalmente conseguiu explicar tudo e logo depois percebe que o alívio não durou, que a insegurança voltou, que você ainda está esperando uma resposta, uma aprovação, um sinal de que tudo está bem, de que você foi compreendida, de que você não vai ser julgada. Esse padrão tem um nome simples, mas com raízes muito profundas. E o nome dele é a necessidade de se justificar, de provar, de convencer, de fazer o outro entender antes que ele tire suas próprias conclusões sobre você. E o problema não está em comunicar, porque comunica. R é saudável, é necessário, é bonito. O problema está no excesso, na urgência, no medo que fica embaixo de cada explicação que você dá. Porque quando você precisa se explicar muito, é porque uma parte de você acredita que não é suficiente sozinha, que a sua palavra não basta, que o seu não precisa vir acompanhado de uma defesa para ser válido. E você provavelmente já viveu esse momento, já mandou um áudio longo demais tentando fazer alguém entender uma coisa que era simples. Já escreveu um parágrafo enorme para responder uma pergunta que cabia em 2 palavras, já sentiu aquela urgência de explicar antes que o outro interprete errado, antes que ele pense algo de você que você não quer que ele pense, antes que ele se afaste, antes que ele fique bravo, antes que ele te decepcione ou você o decepcione. E no final, depois de tudo isso, você ficou mais leve, mais segura, mais inteira, ou ficou mais cansada, mais ansiosa, mais dependente da reação dele para saber se você fez certo. A resposta que você acabou de dar para si mesma já diz muito. Vou te contar sobre a Ana, não porque ela é um caso clínico ou um exemplo distante, mas porque a Ana é uma mulher que você provavelmente conhece muito bem. Talvez porque você já foi a Ana. Talvez porque você ainda seja, e não tem julgamento nenhum nisso, só reconhecimento. A Ana recebeu um convite para um jantar de amigos, numa sexta, à noite. Ela estava cansada, precisava descansar, não queria ir, e ela sabia disso com clareza. O problema não foi a decisão estava certa. O problema foi o que veio depois da decisão, porque a Ana Digit, ou não posso ir, e ficou olhando para aquelas 3 palavras por 30 segundos e sentiu que não eram suficientes, que eram rudes, que iam parecer descaso, que as amigas iam achar que ela estava evitando alguém, ou que ela não valorizava o grupo, ou que estava de mau humor. E então ela começou a escrever. Ela escreveu sobre a semana que tinha sido pesada, sobre o trabalho que não tinha dado trégua, sobre que ela adorava as amigas, mas que estava sem energia mesmo, sobre que não era nada com elas, sobre que da próxima vez ela ia confirmar com antecedência, sobre que esperava que fosse lindo, que elas se divertissem muito, que ela ia sentir falta, que queria saber de tudo depois. E quando ela enviou aquela mensagem enorme, ela ficou esperando a resposta, não para saber o horário do jantar, mas para saber se estava tudo bem, se as amigas tinham entendido,
se elas tinham aceitado a explicação, e quando a resposta veio e era um ok sem emoção, ela passou o resto da noite achando que tinha feito algo errado. Mas ela não tinha feito nada errado, ela só tinha cometido o erro de acreditar que uma decisão válida precisa de uma defesa para existir. E você sabe do que eu estou falando porque já sentiu isso. Não necessariamente no mesmo cenário, mas na mesma sensação. Aquela sensação de que o seu não posso, o seu não quero, o seu preciso, não tem peso suficiente para ficar em pé sozinho. Que ele precisa de uma estrutura ao redor, de contexto, de justificativa, de comprovação, para que o outro aceite sem questionar, para que você não seja mal interpretada, para que tudo fique bem. E esse é exatamente o ponto onde tudo começa a se complicar internamente. Porque quando você se explica muito, o que você está comunicando sem querer não é clareza, é dúvida. Você está dizendo para o outro, de forma implícita, que você não tem certeza de que o que está dizendo é legítimo, que você precisa da aprovação dele para validar a sua própria decisão. E o outro percebe isso, não necessariamente de forma consciente, não necessariamente com má intenção, mas ele percebe, e quando ele percebe, ele sente que tem espaço para negociar, para questionar, para empurrar um pouco mais, para ver se você muda de ideia, se ele insistir o suficiente. E aí começa um ciclo que você conhece muito bem, você diz algo, ele questiona, você explica mais, ele questiona de novo, você sente que não está se fazendo entender, explica de outra forma, e no final você está defendendo uma posição que nunca precisou de defesa, apenas de clareza. A explicação excessiva é medo elegante. E isso é importante entender não como crítica, mas como diagnóstico, porque o medo não fica com aquela cara óbvia de medo. Ele aprende a se disfarçar, ele aprende a parecer cuidado, aprender a parecer empatia, aprender a parecer comunicação. Mas por baixo do disfarce está aquela criança que aprendeu que se ela não explicasse muito bem, ela ia ser punida, ignorada, rejeitada, mal compreendida, e que a segurança emocional dependia de fazer o outro entender antes de qualquer consequência acontecer. Porque onde esse padrão começa, ele não começa agora, ele começa muito antes. Ele começa naquele ambiente onde as suas emoções, não eram tratadas como válidas por si mesmas, onde você precisava justificar o que sentia para que alguém levasse a sério, onde chorar sem explicação levava para de fazer isso, onde dizer não sem motivo levava você está sendo egoísta, onde sentir algo diferente do que o ambiente esperava que você sentisse era um problema que precisava ser resolvido com palavras, com muitas palavras, com palavras certas o suficiente para que o outro finalmente entendesse e parasse de te pressionar. Você aprendeu que a explicação era um escudo, que ela protegia, que ela afastava o julgamento, que ela comprava tempo, que ela suavizava o impacto do que você precisava dizer, e esse aprendizado foi real naquele momento. Ele fez sentido naquele contexto. Ele foi uma estratégia de sobrevivência emocional, mas o problema é que você cresceu e continuou usando a estratégia da criança em contextos onde ela não só não funciona, mas onde ela te prejudica. Porque a adulta que você é hoje tem autoridade que a criança não tinha, tem autonomia que a criança não tinha, tem o direito de dizer não sem justificar, de escolher sem defender, de sentir sem provar que o sentimento é legítimo. E quando você continua se explicando demais, você está negando para si mesma essa autoridade. Você está vivendo como se ainda precisasse pedir permissão para existir da forma como você é. E isso vai além dos relacionamentos afetivos. Vai para o trabalho, para as amizades, para a família, para as situações mais cotidianas da vida. Porque o padrão não distingue contexto, ele só reconhece a sensação de desconforto e risco. Nude com o mecanismo que você treinou por anos. Vou te contar de outra cena. Uma cena que talvez te pegue de um jeito diferente porque não é sobre amor. É sobre trabalho, é sobre dinheiro, é sobre competência.
Imagine que você é profissional autônoma, prestadora de serviço, tem um trabalho que você sabe que faz bem, que você estuda, que você se dedica, e alguém te pergunta o seu preço. E você fala o preço, e a pessoa faz aquela pausa que todo profissional conhece. Aquela pausa que é o terreno onde o medo cresce. E aí você entra em modo de explicação. Você começa a falar sobre quantas horas você vai dedicar, sobre a sua experiência, sobre o que está incluído, sobre o que não está, sobre o que as outras pessoas cobram, sobre o seu processo, sobre os seus materiais, sobre o seu tempo de estudo. E enquanto você explica, você vai sentindo que está enfraquecendo, que cada palavra está dizendo para aquela pessoa que você não tem tanta certeza do seu próprio valor, que ela pode questionar, que ela pode negociar, que você vai ceder se ela pressionar do jeito certo. E no final, ou você aceita menos do que deveria, ou você fecha o serviço sentindo que precisou se vender ao invés de simplesmente apresentar o que você oferece. Quem está segura não negocia o óbvio. E o seu valor não é óbvio para outra pessoa. Até que você o trate como óbvio para você mesma. E você não trata como óbvio quando você passa 5 minutos justificando por que ele existe. A mesma cena com firmeza seria muito mais curta e muito mais poderosa. Você fala o preço, a pessoa faz a pausa. E você sustenta o silêncio, você deixa o preço existir no espaço sem precisar ampará-lo com palavras. E se a pessoa questionar, você responde com calma e com pouca coisa. Esse é o meu valor para esse serviço. Posso continuar com ele para você ou posso indicar alguém que esteja dentro do que você está buscando. E para, e espera, e não adiciona mais nada. E o que acontece nesse momento é que você sente um desconforto, porque o silêncio depois de uma posição firme é desconfortável, porque você está acostumado a preencher esse silêncio com mais palavras, com mais justificativas, com mais tentativas de aprovação, e não preencher parece frio, parece rude, parece que você não está sendo gentil o suficiente, mas não é falta de gentileza, é respeito pela sua própria posição, é clareza, e a clareza tem uma textura muito diferente da dureza. Ela não machuca, ela organiza, ela diz ao outro onde você está e o que você oferece, sem pedir desculpas por isso. E existe uma terceira cena que eu quero que você veja, porque essa é a que dói mais fundo, porque essa é a que acontece nos vínculos que você mais quer preservar. Você chega num momento em que precisa de espaço, num relacionamento afetivo, com um parceiro, um amigo próximo, alguém que faz parte da sua vida emocional de uma forma significativa, e você faz o que achava que era certo. Você comunica, você diz, preciso de um tempo para mim, preciso de espaço para respirar, e a pessoa do outro lado não entende, ou finge não entender, ou simplesmente quer entender melhor porque ela também está sentindo algo, e aí começa o debate. E você que queria espaço agora está gastando em energia que não tem, tentando convencer alguém de que o seu descanso é legítimo, que a sua necessidade de silêncio é real, que você não está fugindo, que você não está com raiva, que você ainda gosta dela, que não é isso, que é outra coisa, que ela precisa entender porque senão vai pensar errado e você passa horas dentro de uma conversa que era para acabar com uma frase. E no final você não conseguiu o espaço que precisava porque gastou todo ele tentando defender o direito a ter espaço. Isso é o que a explicação excessiva faz com você. Ela não resolve o problema. Ela cria mais um, ela transforma uma necessidade simples numa negociação longa, onde você vai perdendo terreno a cada rodada, porque você partiu do princípio de que precisava convencer o outro para ter o direito de sentir o que está sentindo. E o outro aprende, mesmo sem perceber, que as suas decisões são abertas à discussão, que se ele questionar o suficiente, você vai reconsiderar, que o seu não é um ponto final, mas uma vírgula que pode ser reescrita com a pressão certa. E aí os seus limites deixam de ser limites e viram sugestões. E aqui
é onde a corrosão acontece. Não de uma vez, não de forma dramática, mas aos poucos, em camadas, você vai ficando menor dentro dos seus próprios vínculos, sem entender muito bem por quê. Você vai sentindo que ninguém te leva a sério, mas sem conseguir nomear de onde isso vem, você vai se sentindo invisível, mesmo quando está falando. Porque falar muito não é o mesmo que ser ouvida. E ser ouvida de verdade começa por você se ouvir a si mesma com o suficiente respeito para não precisar da aprovação do outro para validar o que você sente. A culpa tem um papel muito específico nesse padrão e é importante que você entenda ele, porque a culpa não está só te fazendo se sentir mal, ela está te fazendo trabalhar, ela está te empurrando para a explicação. Ela é o motor que mantém o ciclo funcionando. Quando você sente culpa antes de dizer não, você explica para neutralizar a culpa. Quando você sente culpa por pedir espaço, você explica para provar que ainda é uma boa pessoa. Quando você sente culpa por cobrar o que vale, você explica para justificar o preço diante de alguém que não pediu essa justificativa. A culpa transformou explicar em dever, e você foi aprendendo ao longo do tempo que não se explicar era equivalente a não se importar com o outro, e que se importar com o outro significava abrir mão de se importar consigo mesma primeiro. E isso foi ensinado de tantas formas diferentes, tão sutilmente, que você nem percebeu quando foi acontecendo. Pode ter sido uma mãe que precisava de explicação para aceitar as suas escolhas. Pode ter sido uma relação afetiva, onde o silêncio era tratado como abandono. Pode ter sido um ambiente escolar ou familiar, onde as emoções precisavam ser justificadas para serem respeitadas. Pode ter sido uma combinação de tudo isso em doses que foram moldando a sua forma de se comunicar com o mundo. E agora você carrega essa forma como se fosse a única possível, como se comunicar sem se defender fosse impossível, como se clareza sem justificativa fosse falta de cuidado, mas não é. E isso é o que eu quero te mostrar agora. A clareza não é de defesa emocional, a clareza é simplesmente dizer onde você está, sem precisar convencer ninguém de que esse lugar é válido. E quando você para de defender e começa a simplesmente dizer algo muda na sua presença, algo muda na forma como o outro te percebe. Algo muda na forma como você se percebe. Porque existe uma diferença enorme entre você que diz: não posso ir essa semana porque estou muito cansada e o trabalho tem sido intenso e preciso recarregar e não quero decepcionar ninguém, mas agora não tenho como. E você que diz: não vou conseguir essa semana, mas na próxima quero muito. A segunda frase tem a mesma informação que importa e nenhuma das informações que estavam ali para defender a decisão, a segunda frase diz o mesmo, sem pedir desculpas por existir. E quando você começa a falar assim, curto e com calma, o outro não vai necessariamente achar mais fácil. Pode ser que ele questione, pode ser que ele empurre, pode ser que ele fique em silêncio por um tempo que vai te incomodar. E é exatamente aí que a sua reeducação emocional começa, de verdade, porque o desconforto que você vai sentir depois de uma frase curta não é sinal de que você errou, é sinal de que você está fazendo diferente. E fazer diferente sempre ativa primeiro o desconforto antes de ativar a liberdade. A reeducação que eu estou falando não é sobre ser rude, não é sobre ser distante, não é sobre se fechar ou se tornar fria com quem você ama. É sobre aprender a falar em frases de posição, frases que dizem onde você está, sem pedir permissão para estar lá, frases que são firmes sem precisar ser duras, frases que são completas, sem precisar de uma segunda parte que a justifique. Uma frase de posição tem 3 características. Ela é curta, ela é clara e ela não abre negociação por conta própria. Ela deixa espaço para o diálogo, mas não constrói uma porta giratória onde o outro pode entrar e sair da sua decisão o tempo todo. Vou te dar um exemplo de como isso funciona na prática. Imagina
que você quer recusar uma solicitação no trabalho. O jeito antigo seria: eu precisaria muito poder ajudar, mas essa semana está muito complicada, porque tenho o projeto tal para entregar e o prazo está apertado. E se eu dividir o foco, posso comprometer a qualidade. E sei que você precisa disso. Mas no momento, eu realmente não consigo encaixar mais uma tarefa. E o jeito novo seria agora. Não consigo encaixar isso com a qualidade que merece. Se abrindo espaço, depois me avisa. Mesma recusa, mesma firmeza, nenhuma defesa e a sua autoridade fica intacta. E quando você faz isso e o outro questiona, e ele vai questionar às vezes, a sua resposta não é mais uma nova rodada de explicação, é uma variação da mesma posição com calma. Entendo que você gostaria diferente, mas a minha resposta é essa mesmo. E você para de novo. Essa pausa depois da posição é um dos lugares mais poderosos que você vai aprender a habitar, porque o silêncio depois de uma decisão firme não é agressividade, é presença. É você deixando a sua palavra existir sem precisar de suporte imediato. É você confiando que o que você disse é suficiente. E quando você confia, o outro começa a confiar também. Mas eu sei que isso não é fácil. Eu sei que a primeira vez que você fechar a boca depois de dizer uma coisa firme, vai ter uma voz dentro de você que vai perguntar: mas e se ela ficou com raiva? Mas e se ele não entendeu? Mas e se eu pareço grossa? Mas e se isso atrapalha tudo? E essa voz é real? Ela vem de um lugar que tentou te proteger por muito tempo, mas agora ela está te impedindo de crescer? E para lidar com essa voz, você não precisa silenciá-la com força, você precisa responder a ela com uma frase interna que ancore você de volta. Uma frase como: eu não preciso provar nada, eu posso ser clara e simples, eu posso sustentar o desconforto do outro. Essa última frase é especialmente poderosa porque ela nomeia o que está acontecendo. Você está sustentando o desconforto do outro. Não causando, não criando, não sendo má. Você está simplesmente não resgatando, não voltando atrás, não tentando apagar o desconforto dele com mais palavras suas. E isso é um ato de respeito, respeito pela sua posição e respeito pela capacidade dele de lidar com uma resposta que ele não queria ouvir. Porque quando você resgata, quando você vai atrás para suavizar, para acrescentar, para adicionar mais uma camada de explicação, porque ele ficou em silêncio, ou fez uma cara, ou deu uma resposta seca, você está dizendo para o outro que o desconforto dele é maior do que a sua clareza. E você está dizendo para si mesma que você não é capaz de sustentar uma posição quando ela gera tensão. E nenhuma das duas coisas é verdade, mas o comportamento ensina o oposto. Agora quero te contar como ficaria a cena da Ana se ela tivesse trabalhado esse padrão. Não porque ela precisaria ser perfeita, mas porque você precisa ver que isso é possível, que não é teoria, que é uma escolha que pode ser feita mesmo que o coração esteja batendo mais rápido na hora. A Ana recebe o convite para o jantar, ela sente o cansaço, ela sabe que não vai poder ir e ela escreve: não vou conseguir ir dessa vez. Mas aproveitem muito. E ela envia. E ela coloca o celular para baixo. E ela não fica esperando a resposta para saber se foi aceita. E talvez a amiga responda tudo bem, e talvez a amiga fique em silêncio por algumas horas, e a Ana vai sentir aquela pontada de ansiedade, vai ter a vontade de mandar mais uma mensagem, de verificar, de suavizar, de acrescentar algo. E ela vai reconhecer essa vontade, vai nomeá-la, vai dizer para si mesma: estou sentindo a urgência de me explicar. E isso é o meu padrão antigo tentando se ativar. E ela vai respirar, e ela vai sustentar o silêncio. E no final do dia ela vai perceber que não aconteceu nada de terrível, que as amigas foram no jantar, que a vida seguiu, que ela descansou, que ela estava inteira. E essa inteireza é o que você está buscando quando você começa a trabalhar esse padrão. Não frieza, não distância, não ser alguém diferente de quem você é, mas inteireza, a sensação de que você falou o que precisava falar, que ficou onde precisava ficar, que não se perdeu no processo de tentar ser aceita.
Existe uma distinção que eu quero que você carregue daqui para frente, e ela é essa. Informação e defesa são coisas diferentes. Informar é útil. Defesa é medo. Você pode dar contexto quando ele é necessário para a compreensão as quando o contexto vira uma lista de justificativas para que o outro não questione a sua decisão, ele virou defesa. E a defesa só existe quando você acredita que está sendo atacada, ou quando você acredita que vai ser. E a maior parte das vezes o ataque não existe. Existe apenas a sua antecipação dele, a sua preparação para uma rejeição que ainda não aconteceu. A sua tentativa de evitar uma dor que talvez nem venha. E o corpo gasta uma energia enorme se defendendo de ataques imaginários. E essa energia é a mesma energia que você precisaria para estar presente, para tomar decisões, para se conectar de verdade com as pessoas que você ama, para criar, para produzir, para existir com leveza. Quando você para de se defender de ataques que não aconteceram, você recupera essa energia e ela se transforma em presença, em calma, em autoridade, na sensação de que você não precisa monitorar o tempo todo o que o outro está pensando de você, porque você já sabe o que você pensa de você mesma. E isso é suficiente. E aqui é onde a validação externa entra de forma muito concreta, porque o padrão de se explicar demais está diretamente conectado à necessidade de que o outro valide o que você decidiu, sentiu ou escolheu. E essa necessidade, ela é humana, não é fraqueza. Todo mundo precisa, de alguma forma, de validação. Mas quando ela vira a base da sua tomada de decisão, quando você não consegue sustentar uma escolha sem que alguém confirme que ela é correta, você cedeu o seu centro de gravidade para o outro e aí você passa a viver em função das reações dele e não da sua própria clareza interna. A autopermissão é a habilidade que você vai desenvolvendo quando começa a trabalhar esse padrão. A habilidade de se autorizar sem precisar que o outro também autorize. De dizer, eu posso sentir isso, eu posso precisar disso, eu posso escolher isso, sem esperar que ele confirme que sim, que tudo bem, que ele entende, que ele aceita. E autopermissão não é egoísmo, é autonomia. É a diferença entre uma mulher que vive reagindo ao ambiente e uma mulher que tem um eixo interno que não se move toda vez que alguém discorda dela. Você vai encontrar resistência quando começar a falar de forma mais breve e mais firme, não porque as pessoas ao seu redor são ruins, mas porque elas também estão habituadas a um certo padrão com você, habituadas a que você preencha os silêncios, habituadas a que você suavize o que é necessário dizer, habituadas a que você adicione aquela última frase que tira a tensão do ar. E quando você para de fazer isso, o sistema fica desequilibrado por um momento. As pessoas ao redor precisam ajustar, precisam entender que o jeito que você está se comunicando agora é diferente, mas não é menos amoroso. É diferente, mas não é menos cuidadoso. É diferente, mas é mais honesto. E algumas pessoas vão ajustar bem, e algumas pessoas vão resistir mais. E essa resistência vai te tentar de volta ao padrão antigo. Porque quando alguém fica bravo com o seu não, quando alguém empurra de volta contra o seu limite, quando alguém diz que você mudou, ou que você está sendo estranha, ou que você não era assim antes, a urgência de se explicar vai voltar com força total. E esse é o momento mais importante, porque é o momento onde você decide, você vai responder à pressão com mais explicação ou você vai sustentar o que você disse com calma. E sustentar não significa ser insensível ao que o outro está sentindo. Você pode reconhecer que ele está desconfortável. Você pode dizer, entendo que isso é difícil para você. Você pode ser gentil com o que ele sente. Mas gentileza com o sentimento dele não significa abrir mão da sua posição. E essa distinção vai mudar muito a forma como você vive os seus vínculos. Porque você pode ser compassiva e firme ao mesmo tempo, você pode cuidar do outro e cuidar de si mesmo ao mesmo tempo, você pode ser amorosa e ter limites ao mesmo tempo,
E essa combinação não é contradição, é maturidade afetiva. A maturidade afetiva é exatamente isso, é a capacidade de estar em relação sem se perder, de se importar sem se anular, de ouvir sem abdicar, de ceder quando faz sentido e de não ceder quando não faz, de saber a diferença entre os dois. E uma parte enorme de desenvolver essa maturidade é aprender a se comunicar de forma mais limpa, mais direta, mais serena, sem o excesso que está correndo a sua credibilidade interna e externa. Existe uma regra, que eu chamo de regra de uma frase, e ela é simples de entender, mas exige treino para aplicar. A regra é que quando você está estabelecendo uma posição, um limite, uma decisão que diz respeito à sua energia ou ao seu bem-estar, você usa uma frase completa, que carregue o que precisa ser dito, e depois você para uma frase. E silêncio e presença. Não é rispidez, não é arrogância, é clareza, é dizer algo que você realmente quis dizer e deixá-lo existir no espaço, sem precisar de suporte imediato. E quando você pratica isso, você vai perceber que a frase que você escolhe fica mais precisa com o tempo. Porque quando você sabe que vai usar uma frase e você pensa melhor antes de falar, você escolhe as palavras que realmente representam o que você sente, ao invés de despeja tudo de uma vez na esperança de que alguma coisa faça sentido para o outro. Comunicação breve não é comunicação pobre, é comunicação respeitosa, com o seu próprio tempo e com o tempo do outro. É confiar que o outro é capaz de ouvir o que você disse sem precisar de uma dissertação ao redor. E agora eu quero te propor algo concreto, algo que você pode começar hoje e que vai durar 7 dias. Não porque 7 dias seja o tempo necessário para mudar um padrão que você carrega há anos, mas porque 7 dias é tempo suficiente para você ter dados reais sobre como você se sente quando começa a mudar esse padrão. O desafio é simples, mas exigente. Durante os próximos 7 dias, toda vez que o assunto for um limite, uma decisão emocional, uma recusa ou uma necessidade sua, você responde com no máximo 2 linhas. 2 linhas, não 2 parágrafos, não 2 mensagens de voz de 5 minutos. 2 linhas, uma posição clara e uma possível abertura se fizer sentido. E você para. E toda vez que sentir a urgência de adicionar mais, de explicar mais, de justificar mais, você pausa, você respira e você se diz em silêncio: eu não preciso provar nada. Ou você se diz: eu posso ser clara e simples. Ou você se diz: eu posso entrar o desconforto do outro, e você espera que a urgência passe, porque ela vai passar, pode demorar alguns minutos, mas ela passa, e no espaço depois dela você vai encontrar algo que não estava esperando, vai encontrar leveza, e essa leveza é o que você está buscando sem saber que estava buscando, não a ausência de conflito, mas a ausência do peso de se ter que defender o tempo todo, a sensação de que você disse o que precisava dizer e que isso foi suficiente, que você não precisa esperar a aprovação para ter certeza de que foi bom. No final dos 7 dias, você vai perceber algumas coisas. Vai perceber que a maior parte das catástrofes que você imaginava que iam acontecer, se você não se explicasse muito, não aconteceram. Vai perceber que algumas pessoas reagiram de forma diferente do que você esperava e que você conseguiu lidar. Vai perceber que você passou mais energia disponível porque não gastou tanto se defendendo de perigos imaginários. E vai perceber que existe uma versão de você que é mais tranquila, mais segura, mais presente, esperando do outro lado desse desconforto. Ela não é uma versão fria ou distante. Ela é uma versão que sabe o que pensa, que sabe o que sente, que sabe o que precisa e que tem a generosidade de dizer isso de forma clara, sem precisar cobrar do outro que aceite. E eu quero que você se lembre de algo que vai parecer óbvio quando eu disser, mas que é muito fácil esquecer no meio da urgência de uma conversa difícil. Ninguém pode te tirar a autoridade que você não entregou, e você
entrega essa autoridade toda vez que coloca nas mãos do outro a validação. O de uma decisão que só a você diz respeito. Quando você mantém essa autoridade, quando você a sustenta com calma e com cuidado, você não está sendo difícil, você está sendo íntegra. E integridade não é para as outras pessoas, integridade é para você, é a sensação de que o que você fala e o que você sente estão alinhados, que você não está dizendo algo por fora, enquanto por dentro sente algo completamente diferente. Porque um dos maiores custos da explicação excessiva não é o tempo que ela leva, nem o desgaste que ela causa nas relações. O maior custo é interno, é a desconexão que vai se instalando entre o que você sente e o que você comunica. Porque quando você passa a filtrar tudo que vai dizer pelo medo de como vai ser recebido, você para de se escutar de verdade, você para de confiar no que sente como guia para o que vai falar e começa a confiar no que você imagina que o outro quer ouvir. E aí você perde o fio que te conecta a você mesma e começa a viver uma versão editada de si, uma versão que passou por tantos filtros que às vezes nem você reconhece mais. Recuperar esse fio é o que esse trabalho todo é sobre, não é sobre se comunicar melhor com os outros, é sobre voltar a se escutar com confiança suficiente para que o que sai de você seja de verdade você e não a versão de você que está tentando não ser rejeitada. E quando você começa a falar do que é de verdade você, uma coisa interessante acontece com os seus vínculos. As relações que eram saudáveis ficam mais profundas porque agora elas estão baseadas em algo real. E as relações que precisavam das suas explicações para continuar existindo, aquelas que dependiam da sua cedência constante para se manter, essas ficam mais tensas. E isso vai doer um pouco, mas não é sinal de que você está errando, é sinal de que você está revelando a estrutura real daquele vínculo. E às vezes essa revelação é necessária para que você possa escolher conscientemente o que quer manter e o que quer deixar ir. A comunicação com limite sereno é uma das habilidades mais poderosas que uma mulher pode desenvolver. E eu uso a palavra sereno com intenção porque sereno não é fraco. Sereno é a combinação de firmeza e calma, é dizer algo difícil sem precisar gritar, sem precisar chorar de ansiedade, sem precisar se defender como se estivesse num tribunal. O tom sereno começa antes da conversa. Começa no momento em que você identifica o que você precisa dizer. Quando você permite que essa necessidade exista sem imediatamente começar a imaginar como o outro vai reagir, quando você respira fundo e confia que você tem capacidade de conduzir essa conversa de um jeito que te mantém inteira, e no momento da conversa o tom sereno aparece na sua voz, no ritmo com que você fala, nos espaços que você deixa existir sem preencher, na forma como você não eleva o tom quando o outro questiona, na forma como você não começa a se apressar quando sente a tensão aumentar. Porque tensão numa conversa importante não é sinal de que você está errada, é sinal de que você está sendo honesta sobre algo que importa. E honestidade com afeto gera tensão às vezes. E essa tensão é saudável, ela é parte do processo de dois seres humanos se encontram. Ando de verdade, ao invés de ficarem na superfície do que é confortável para os dois. Agora quero falar sobre algo que muitas mulheres vivem, mas poucas nomeiam com clareza. A sensação de que se você não se explicar, você vai ser mal interpretada e que ser mal interpretada vai levar a uma consequência que você não vai conseguir suportar. Seja ela rejeição, afastamento, conflito, perda. Essa crença está no coração do padrão. E ela é poderosa porque não é completamente falsa. Às vezes as pessoas interpretam errado, às vezes o silêncio é lido como indiferença, às vezes a brevidade é percebida como frieza. E essas interpretações equivocadas podem gerar situações desconfortáveis. Mas a questão não é se isso vai acontecer às vezes. A questão é se o custo de evitar essa possibilidade vale o custo que você está pagando para evitá-la. E o custo que você está pagando é a sua autoridade, a sua
energia, a sua clareza interna, a sua presença e, em longo prazo, a sua saúde emocional, porque existe algo mais custoso do que ser mal interpretada ocasionalmente, é não se reconhecer mais, é ter perdido o hábito de confiar no que você sente, ao ponto de não saber mais o que você quer, sem antes consultar o que o outro vai achar, é viver em função da imagem que o outro tem de você, ao invés de viver em função de quem você de fato é. E quando você decide que a conexão com você mesma é mais importante do que a gestão constante da percepção alheia, tudo muda, não de uma vez, não sem resistência, mas de forma consistente e irreversível. Você começa a perceber que algumas pessoas ao seu redor tinham SIAC, acostumado a uma versão de você que era mais maleável, mais disponível, mais fácil de convencer, e que quando você para de ser essa versão, elas ficam confusas, ou ficam bravas, ou ficam resistentes, e você vai querer resgatar aquela versão para que tudo fique tranquilo de novo. E essa vontade vai ser fortíssima, porque você tem anos de treino em fazer o outro se sentir confortável, mesmo à custa do seu próprio desconforto. Mas você não é responsável pelo desconforto do outro quando esse desconforto vem de um limite seu que é legítimo. Você pode ser gentil com o processo, você pode reconhecer que ele está difícil para ele, você pode ser amorosa na forma como você diz não, mas o não é seu e ele não precisa de explicação para ser válido. E existe uma liberdade muito concreta que vem quando você internaliza isso de verdade, a liberdade de não precisar mais passar dias depois de uma conversa difícil se perguntando se deveria ter dito de outro jeito, se deveria ter explicado mais, se a pessoa ficou com raiva ou com a impressão errada, porque você disse o que precisava dizer de forma clara e com cuidado, e o resto pertence ao outro. E o que pertence ao outro não é de sua responsabilidade carregar. Essa é uma das formas mais concretas de amor próprio que existe, não o amor próprio de banho de espuma e citações bonitas nas redes sociais, mas o amor próprio de se recusar a carregar o peso que não é seu, de confiar que você disse o suficiente, de não voltar para checar se está tudo bem quando você já fez a sua parte. E fazendo a sua parte com clareza, você abre espaço para o outro também fazer a parte dele, para que ele processe, para que ele sinta, para que ele chegue às próprias conclusões, para que ele venha a você se quiser e se precisar, sem que você tenha ido atrás para garantir que ele está processando do jeito certo. Porque quando você vai atrás para garantir, você está desconfiando da capacidade do outro de lidar com a realidade. E isso não é cuidado, é controle disfarçado de cuidado, e o controle disfarçado de cuidado é uma das formas mais desgastantes de se relacionar com o mundo. Deixar o outro ter a experiência dele sem interferir é um presente. É confiança, é respeito pela humanidade dele e é também um presente para você mesma, porque você para de monitorar o tempo todo o que está acontecendo dentro do outro e começa a ter mais atenção para o que está acontecendo dentro de você. E quando você começa a prestar mais atenção em você, quando você começa a se perguntar como estou, o que preciso, o que sinto, o que quero, ao invés de ficar perguntando como ele está, como ela está, o que eles precisam, o que eles querem de mim, você começa a se reencontrar, você começa a recuperar as partes de você que foram ficando quietas porque não tinham espaço suficiente numa vida que estava toda voltada para fora. E essas partes que voltam são preciosas, são a sua intuição que ficou abafada sob camadas de ansiedade, são os seus desejos que foram sendo substituídos pelos desejos do outro, são as suas preferências que você foi cedendo uma a uma até não ter mais certeza de quais eram as suas e quais eram as que você tinha adotado para agradar. Você vai precisar de tempo para reencontrar essas partes e de paciência consigo mesma nesse processo, porque ele não é linear.
Tem dias que você vai se explicar demais de novo e vai perceber depois e vai querer se criticar por isso, e eu peço que você não faça isso. Não porque está tudo bem manter o padrão, mas porque a crítica não ajuda. Ela só adiciona mais uma camada de peso num processo que já é exigente o suficiente. O que ajuda é perceber, nomear, respirar e escolher diferente na próxima vez. E praticar isso sem fazer uma tragédia do processo. Porque a reeducação emocional não é punição, é aprendizado, e aprendizado tem curvas e recuos e tentativas e erros e descobertas inesperadas. E você vai ter muitas descobertas inesperadas ao longo desse caminho. Vai descobrir que algumas pessoas ao seu redor te respeitam ainda mais quando você é direta. Vai descobrir que o silêncio que tanto te assustava, às vezes, simplesmente significa que o outro está pensando. Vai descobrir que você tem muito mais clareza interna do que imagina. Quando para de gastar toda ela tentando gerenciar a percepção alheia, vai descobrir que existe uma tranquilidade que não depende de nenhuma aprovação externa para existir. E que essa tranquilidade é a sua quando você decide que ela é. Há algo que eu quero deixar bem claro antes de continuarmos. Tudo que estou compartilhando aqui não é para que você se torne uma pessoa que nunca se explica, que nunca dá contexto, que vira fria e monossilábica nas conversas. Isso não é o objetivo. E não seria saudável, porque existem contextos onde explicar é generoso, onde dar informação é necessário, onde compartilhar o seu processo com alguém de confiança é exatamente o que o vínculo precisa. O objetivo é que você passe a escolher quando explicar a partir de um lugar de clareza e não de ansiedade. Que a sua comunicação passe a ser guiada pelo que a situação realmente precisa e não pelo medo de ser mal interpretada. Que você consiga distinguir dentro de você se o impulso de acrescentar mais uma frase vem de uma necessidade real de informação ou de uma necessidade de aprovação disfarçada de informação. E quando você começa a fazer essa distinção, quando você começa a se perguntar, estou adicionando isso porque é necessário ou porque estou com medo, a sua comunicação muda de qualidade de forma significativa, ela fica mais precisa, mais honesta, mais poderosa, porque cada palavra que você diz passa a ter peso real, ao invés de ser mais um tijolo numa parede construída para se defender. E as pessoas ao seu redor sentem essa diferença, mesmo que não possam nomear. Elas sentem que quando você fala, você está de fato falando, que há algo concreto por trás das suas palavras, que você não está enchendo o espaço, que o que você diz importa e que você mesma acredita no que está dizendo. E essa crença que você tem no que está dizendo, essa confiança na sua própria palavra, é o alicerce de toda a sua autoridade pessoal. E a autoridade pessoal não é sobre ter razão o tempo todo, não é sobre nunca errar, não é sobre nunca ceder. É sobre ter um eixo interno que não oscila cada vez que alguém discorda de você, ou cada vez que o ambiente externo pressiona de volta. Quando você tem esse eixo, quando você o cultiva com paciência e com prática, algo muda profundamente na forma como você vive os seus relacionamentos. Você para de entrar nas conversas difíceis com aquela ansiedade de que precisa sair com a aprovação do outro para que a conversa tenha valido alguma coisa, e começa a entrar com a intenção de ser honesta consigo mesma e clara com o outro, e deixa o resultado ser o que ele tem que ser. Porque às vezes o resultado de uma conversa honesta não é que o outro fique satisfeito. Às vezes o resultado é que ele fique desconfortável e que você também fique. E que ambos precisem de um tempo para processar, e que na próxima vez que se encontrarem, o vínculo seja um pouco diferente, talvez mais profundo porque foi honesto, talvez mais distante porque a honestidade revelou uma incompatibilidade, mas de qualquer forma mais real,
Irreal é sempre melhor do que confortável. Não porque o sofrimento seja bom, mas porque o alívio que vem de uma realidade honesta, mesmo que ela seja dura, é um alívio que dura, enquanto o alívio que vem de ter se explicado o suficiente para que o outro parasse de questionar é um alívio que dura até a próxima vez que ele questionar, que pode ser amanhã, que pode ser daqui a 1 hora. E você já sabe como é viver nesse ciclo. Você sabe o quanto ele cansa, o quanto ele ocupa espaço mental, o quanto ele te afasta de uma leveza que você sente que existe em algum lugar, mas que não consegue alcançar, porque está sempre correndo para gerenciar a próxima situação antes que ela vire um problema. A leveza que você está buscando não está na próxima. E, explicação bem-sucedida, está na decisão de parar de precisar que as explicações sejam bem-sucedidas para que você se sinta bem consigo mesma. E essa decisão você pode começar a tomar agora. Não precisa ser perfeita, não precisa ser completa. Pode ser pequena, pode ser num momento cotidiano simples. Pode ser a próxima vez que você sentir vontade de mandar um áudio explicando uma coisa que já está clara e você escolher não mandar e respirar e deixar o que foi dito existir sem suporte adicional. Pode ser a próxima vez que você disser não para algo e sentir a urgência de acrescentar motivos, e você ficar com aquela urgência sem agir nela, e deixar o não ser o não. Pode ser a próxima vez que alguém questionar uma decisão sua no trabalho e você responder com uma frase clara e serena, ao invés de uma defesa completa do seu processo. Cada um desses momentos é uma prática, e cada prática é um dado, e cada dado vai mostrando para você que o mundo não desmorona quando você para de se defender, que os vínculos que eram sólidos continuam sólidos, que as pessoas que te amavam de verdade continuam te amando. E que você, no centro de tudo isso, está mais inteira, mais clara, mais leve. E sobre as frases prontas que eu quero te deixar para usar nos momentos onde a urgência bate mais forte, elas são simples por design, porque no meio da urgência, o que funciona é o simples. A primeira é: agora não consigo, mas se mudar me avisa. A segunda é: essa é a minha posição, posso reconsiderar outra hora se fizer sentido. A terceira é: entendo o seu ponto e eu fico com o que eu disse. 3 frases, cada uma em contextos diferentes, cada uma com a mesma estrutura, uma posição clara e uma abertura gentil, mas que não desfaz o que foi dito. E o mais importante nessas 3 frases é: o que não está nelas. Não está a justificativa, não está o pedido de aprovação, não está a lista de motivos, não está o porquê. E o porquê é a parte mais poderosa de retirar, porque o porquê é onde a negociação começa, porque o porquê é o convite para o outro entrar na sua decisão e começar a avaliar se os seus motivos são suficientes para ele, e você não precisa do julgamento dele sobre os seus motivos, porque os seus motivos são seus, e você tem o direito de guardá-los para você mesma quando quiser. Isso não é falta de transparência, é limite. E limite não precisa de justificativa para ser legítimo. Limite é a fronteira entre o que é seu e o que é do outro. E fronteiras não vêm acompanhadas de defesas, vêm acompanhadas de clareza. E quando você apresenta os seus limites com clareza, sem defesa, sem urgência, algo acontece com a sua postura interna que é difícil de descrever, mas que você vai reconhecer quando experimentar. É uma sensação de que você está de pé, não de forma rígida, mas de forma estável, como se o chão embaixo de você fosse mais firme do que era antes, como se você não precisasse de uma parede ao redor para se sentir segura, porque você mesma se tornou a parede. E essa sensação, esse eixo, essa estabilidade interior é o que você merece, não como prêmio, não como resultado de ter feito tudo certo, mas como seu estado natural quando você para de gastar a sua energia se defendendo de e assas que muitas vezes existem só na sua antecipação. Você merece se sentir inteira nas suas conversas,
merece terminar os seus dias sem essa exaustão específica de quem passou horas tentando convencer o mundo de que suas escolhas são válidas, merece se olhar no espelho e reconhecer uma mulher que disse o que precisava dizer e que ficou com o que disse. E esse caminho existe, ele é real, ele não é fácil nos primeiros passos, mas ele fica mais natural com a prática. E você já está no início dele agora, pelo simples fato de ter chegado até aqui, de ter ficado com esse conteúdo, de ter reconhecido em algum momento ao longo desse texto uma parte de você que queria ser vista. Essa parte de você que se reconheceu aqui é a parte que quer crescer, a parte que está cansada do ciclo, a parte que já sabe que existe um jeito diferente de se comunicar e de se relacionar, e ela não precisa que você seja perfeita para começar. Ela só precisa que você dê o próximo passo menor que você consegue dar, que pode ser pausar antes de enviar o próximo áudio longo, pode ser deixar uma frase que você disse existir, sem acrescentar mais uma, pode ser respirar antes de responder quando sentir a urgência de se explicar. Um passo de cada vez, com paciência, com cuidado, com a consciência de que você está construindo algo duradouro, que é a sua relação com você mesma, que é a confiança que você tem na sua própria palavra, que é a autoridade interna que ninguém pode te dar e que ninguém pode tirar quando você a constrói de dentro para fora. Se esse conteúdo tocou em algo real para você, se você se reconhece ou em alguma das cenas, nos áudios longos, nos porquê intermináveis, na exaustão de sempre ter que convencer, se algo aqui ressoou de uma forma que você não estava esperando, então você sabe que esse canal foi feito para você, para mulheres que são inteligentes e sensíveis e que estão cansadas de repetir padrões que já não querem mais carregar, para mulheres que querem se entender melhor, que querem se relacionar de forma mais saudável, que querem esse eixo interno que não treme quando o vento bate de frente. Se inscreva nesse canal, porque toda semana tem um novo conteúdo que foi pensado para você com cuidado, profundidade e a intenção real de te ajudar a se reencontrar. Não de forma ruidosa, não com promessas vazias, mas com honestidade e com a clareza que você merece. E antes de encerrar, eu quero deixar uma frase que você pode guardar, que você pode voltar quando precisar de uma ancoragem, quando a urgência de se explicar bater mais forte do que o usual, quando a dúvida sobre se você disse o suficiente ou o certo aparecer no meio da noite. A mulher que sabe quem ela é não precisa de muitas palavras para se fazer presente. Ela está inteira em cada frase que escolhe dizer, e igualmente inteira em cada frase que escolhe não dizer.